Olá, Sam, e boa noite para todos. Vou contar uma história que minha mãe sempre nos contava quando eu era pequeno. Ela era uma mulher muito séria e jamais inventaria as coisas, principalmente para a própria família. Eu tinha uns 10 anos quando ela nos contou essa história pela primeira vez. Ela dizia que não gostava de se lembrar, pois era muito traumatizante. Mas eu e meus irmãos, como sempre, insistíamos tanto que ela acabava cedendo e nos contava aquela história outra vez. Ela nos contava que quando era criança, tinha uma vizinha chamada Maria e que essa mulher era sozinha e, para se manter, lavava roupas e limpava a casa de vizinhos, ali mesmo na região de Sergipe. Muitas vezes, a minha mãe brincava com ela no riacho, jogando água enquanto Maria lavava as roupas, por pura travessura de criança. Minha mãe, às vezes, até sujava aquelas roupas, o que deixava Maria muito brava. Ela sempre reclamava com minha avó, a mãe da minha mãe, mas mesmo assim a minha mãe gostava muito dela. Bom, o tempo foi se passando, e ao longo da vida, minha mãe e a família tiveram que se mudar para São Paulo. A Maria ficou quase sozinha em Sergipe, já que a família que mais a ajudava era da minha mãe, e eles haviam partido. Depois de mais ou menos 5 anos, em uma noite fria, minha mãe foi até a cozinha para esquentar um leite. Era por volta da meia-noite. Ela estava ali, sozinha, e perto do fogão, esperando que o leite esquentasse. Quando, ao se virar e olhar para trás, viu a Maria na porta, que estava sorrindo para ela. Naquele momento, ela sentiu um arrepio intenso pelo corpo, tomou um susto e saiu correndo para o quarto da minha avó, sua mãe, dizendo que a Maria estava na cozinha. Mas minha avó disse que era impossível, já que Maria não tinha condições para ir até São Paulo. Minha avó então acalmou a minha mãe, e naquela noite, ela dormiu no quarto da minha avó, com tanto medo que estava sentindo. Assim que amanheceu, logo bem cedo, o telefone tocou. Era uma tia da minha mãe, que ainda morava em Sergipe. Ela ligou para avisar que a Maria havia falecido por volta da meia-noite, exatamente no momento em que minha mãe a viu. O enterro dela seria às 11 horas daquele mesmo dia. Maria faleceu de parada cardiorrespiratória, e mesmo depois de falecida, seu espírito veio visitar a minha mãe. E para quem não acredita em fantasmas, só posso dizer que essa história é real. Minha mãe acreditava nisso, e sei que ela jamais mentiria. Que Deus a tenha, pois ela também faleceu no dia 28 de maio de 2019. Olá, Sam. Meu nome é William. O relato que vou contar é bem sinistro. Eu sou natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, uma cidade que fica a 540 quilômetros da capital, Campo Grande, onde moro atualmente. Eu tenho 30 anos, e o que aconteceu naquela noite me deixou com muito medo. Hoje sei que as histórias que as pessoas mais antigas contam são bem reais. Na minha família éramos em 5. Eu, minha irmã, meu irmão e meus pais. Na época, meu irmão caçula tinha apenas alguns meses, e nós vivíamos em harmonia. Quem mora em chácara já sabe que é comum ouvir ruídos à noite. Em uma dessas noites, já estávamos prontos para dormir. Foi quando os cachorros começaram a latir muito. Como vivíamos perto de uma área de mato, meu pai achou que poderia ser algum animal silvestre, ali mesmo da mata. Os latidos vinham da direção da janela do nosso quarto. Curioso, meu pai foi até a janela, abriu-a
e viu que os cachorros estavam olhando fixamente para algo. Achando a situação muito estranha, ele pegou uma lanterna e iluminou o local para onde os cães latiam. Foi então que viu uma figura humanoide, que era muito estranha, que o encarava fixamente. Rapidamente, ele fechou a janela e nos disse: "Fiquem em silêncio, pois tem um lobisomem lá fora." Logo em seguida, meu pai pegou uma arma e saiu para enfrentar aquela criatura, que ao vê-lo, saiu correndo, com os cachorros logo atrás. Nós ficamos em casa, mas meu pai foi atrás daquele bicho. Ele contou que a vizinhança acordou com os barulhos estranhos que a criatura fazia, e algumas pessoas também foram atrás. O meu pai até conseguiu acertar um tiro naquilo, mas o ser nem pareceu sentir, e só continuava correndo. Na fuga, ele deixou uma trilha de sangue nas folhas de cana-de-açúcar do sítio. Naquela região onde morávamos, muitos antigos contavam sobre um homem estranho que vivia por ali perto. Diziam que ele era pálido e morava em uma oca, semelhante a uma habitação indígena, e que só saía durante a noite. Após muito procurarem, encontraram um homem às margens de um riacho, já sem vida, com roupa semelhante ao descrito, e perceberam que se tratava do mesmo homem que morava na oca. Os mais velhos contavam que o lobisomem aparece quando está à procura de crianças recém-nascidas. Eu gostava de ouvir as histórias da minha avó, que contava esses causos antigos, que eram arrepiantes, mas nunca achei que fossem reais, até ver o medo estampado no rosto do meu pai naquela noite. Foi aí que percebi que talvez fosse tudo verdade.